Olá, senhores. Retomando a mediação e suas técnicas, já estudamos a escutativa, o rapport e as sessões individuais. Falta agora examinarmos e finalizarmos com o brainstorming, o parafraseamento e o resumo. Bom, o brainstorming nada mais é que a utilização aí de outros métodos ou de outras áreas do conhecimento, como o próprio marketing, vem dessa área do marketing, da publicidade, a ideia do brainstorming com o objetivo de auxiliar nessa composição do litígio. Pois bem, como é que funciona isso? Isso daí é a ideia de conceder plena liberdade às partes envolvidas para que elas forneçam ideias para solucionar o problema, sem de antemão colocar-se qualquer compromisso ou mesmo fazer um julgamento prévio dessas sugestões trazidas pelas partes. Então a ideia é conceder um tempo para que elas produzam essas sugestões e trabalhar principalmente não dentro de um problema dado, e sim a partir das sugestões trazidas pelas partes para a solução do conflito. Claro que essas sugestões elas serão parciais, tendenciosas, mas nada impede que o mediador elimine essa parte negativa das sugestões e consiga aí achar ideias e trabalhando a validade, a extensão dessas ideias, de tal sorte a fazer com que as partes saiam de uma posição passiva e passem a atuar de forma proativa junto ao mediador para a construção do acordo. É essa a ideia do brainstorming. Então vamos botar o cérebro para trabalhar e vamos fazer com que essas partes tragam efetivamente soluções, ideias para a solução daquele problema. Veja, o mediador não pode em nenhum momento firmar compromisso com a ideia de A ou de B, ou já de antemão entender que a ideia de um deles é fantástica e por ali se vai. Ele tem que tomar uma cautela muito grande para não filiar-se a um e sair daquela imparcialidade que se espera do mediador. Na verdade, ele tomando por base essas sugestões trazidas e as ideias trazidas, ele deve promover essas sugestões e direcionando as partes para que elas componham o acordo para um lado ou para o outro, aproveitando ao máximo aquilo que é trazido de sugestão e de colaboração pelas próprias partes. Portanto, tem que checar a viabilidade, sim, a extensão disso e até que ponto elas são pertinentes para desenvolver ou desenrolar essa trama do litígio ou do conflito. Na verdade, aqui, o que se quer é a representação da vontade ao máximo dentro do acordo formulado por parte daqueles que integram esse conflito. O brainstorming, você empurra aí para as partes essa proposta de, olha, vocês me trouxeram um problema, me tragam também a solução. Particularmente, essa mediadora que vos fala não entende que essa seja a melhor forma, sobretudo dependendo do grau de litigiosidade entre as partes. As sugestões talvez venham de forma muito parcial e aí vai ficar muito trabalhoso para o mediador limpar essas sugestões e não desnaturá-las, porque entendo que o grande risco que se apresenta nessa técnica é exatamente esvaziar a viabilidade de uma sugestão, de tal sorte que uma parte traga sugestões parcialmente viáveis e a outra nenhuma. Então fica mais difícil ainda você trabalhar um acordo quando você de alguma maneira deslegitima a solução trazida por aquela pessoa que disse ter pensado muito a respeito do assunto. Por outro lado, isso também coloca a posição do mediador de uma forma secundária, e isso também vai acarretar problemas na hora de se aceitar o acordo como um todo. Ou seja, o que estou querendo dizer aos senhores é que para a utilização do brainstorming há necessidade de que essa demanda ela tenha uma natureza mais negocial do que propriamente de direitos pessoais
E ainda assim, corre-se um risco, dependendo do grau de maturidade das partes e da atuação ou do espectro desse conflito, de mais trazer confusão do que propriamente a solução esperada para o conflito. Retomando e lembrando sempre que a proposta do conciliador é diminuir a litigiosidade entre aqueles que compõem o conflito, ele também, no uso das técnicas, deve procurar aquela que mais se adequa à situação proposta. Então ficam aí todas as críticas e as sugestões do brainstorming, mas que dependem, no meu modo de entender, para uma utilização dentro do direito de uma maior especialidade, né? Então, há que se aprender mais sobre essa técnica antes de utilizá-la. O parafraseamento ou a recontextualização, que eu acho que seria até melhor do que parafraseamento, a recontextualização é você permitir, primeiro, que as partes façam isso, elas farão, e a intenção do mediador é permitir isso, por isso que muita gente do direito não gosta da mediação. A gente deixa as partes narrarem a situação de conflito em que se encontram. Bom, é comum que esses relatos eles sejam longos, né? E é nesse ponto que aqueles que gostam de fazer aquela entrevista, aquela escutativa, eles acabem não perdendo a paciência, mas tentando direcionar. Aqueles que fazem o parafraseamento, não, eles ouvem mais, né? Aqui nós temos os nossos psicólogos, eles ouvem bastante, então eles deixam o relato acontecer, porque às vezes no meio do relato aparece algum elemento importante que talvez o pessoal do direito desconheça, mas o pessoal da psicologia pegue mais facilmente. Mas o parafraseamento, a gente também tem que ficar atento, porque esse relato ele não vem com uma narrativa fática, pura e simplesmente. Ele vem carregado de juízo de valor, né? Daquilo que é certo, do que é errado, daquilo que é esperado, com muita agressividade, muitas vezes, sobretudo nos casos de direito de família. É inevitável que venha um componente de agressividade junto com o juízo de valor. Aliás, muitas vezes a carga valorativa, ela acompanha a narrativa de tal sorte que você tem que fazer ali. Lembre-se que você está anotando nesse período, você tem que fazer ali só o destaque do que é importante. O que é esse parafraseamento? Você vai buscar a essência daquilo que é dito, vai modificar a maneira como aquela ideia foi apresentada, como aquela narrativa foi apresentada para você, de tal sorte a tentar caracterizá-la ou expô-la novamente, mas sem a carga de emoção e de juízos de valor que ela veio apresentada. Então a ideia é você reafirmar perante as partes o que um falou ou o que o outro falou, fazendo essa síntese do conteúdo da fala, só que abstraída da carga de juízo de valor e de emoção agressiva ou qualquer outra, de ressentimento que tenha vindo com aquela narrativa. Por isso que eu falo que seria melhor colocada como uma recontextualização do que como um parafraseamento, né? Uma vez que a ideia é você retirar essas circunstâncias negativas e colocar de uma maneira prospectiva, numa linguagem positiva, aquilo que se pretende. Claro, ainda dando exemplo dentro do direito de família, que se você perguntar para que a pessoa quer ou quais são os elementos, os pontos de conflito do divórcio, ela vai começar falando da situação negativa, de quanto o outro não presta, que ela não vê a hora de ver-se livre dele, então, e que eles têm 2 filhos. Bom, então dessa união entre vocês, que durou tanto tempo, temos 2 filhos. Esses filhos foram planejados. Então aí você vai retomando de uma forma positiva aquilo que, para narrar a existência de 2 filhos, ela fez todo um percurso negativo. E vai tentando deixar de lado aquela carga negativa toda trazida e embutida nesse relato. De igual sorte, você vai ter que operar com
a outra parte. Então, o parafraseamento ou essa recontextualização, ela dá mais trabalho? Dá, gente, porque esses relatos eles são longos, mas particularmente eu entendo que se a pessoa não põe para fora, não desabafa tudo aquilo que ela veio para falar, ela vai impedir o acordo. Ela vai impedir porque você não deixou ela falar. Então deixa ela falar, né? Isso não significa que tudo que ela falou está certo e que tudo que ela falou será levado em consideração porque representa a verdade. Não. Aquilo representa a verdade daquela pessoa. Então aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e tentar abstrair isso sem tirar a legitimidade do conteúdo da fala. Portanto, ao término de todo o relato, você vai pegar aquela sua agenda de anotações e vai pontuar cada um dos elementos que foi apresentado, colocando aí de uma maneira positiva ou prospectiva, já no sentido de firmar um acordo, não para sair da situação, né? Mas para que novas oportunidades surjam para os dois, uma vez que isso já não é mais possível, sem uma grande dor a ambos e aos filhos. Então, aí você já tem uma colocação mais positiva. Eu não estou saindo de um inferno, eu quero me colocar numa situação melhor para uma situação, para uma posição de vida e melhores condições de vida daqui para frente. Então, essa é a ideia do parafraseamento ou da recontextualização. Existe a necessidade, sim, de um reconhecimento de condutas, mas isso tem que ser feito paulatinamente. Então, no parafraseamento, isso é muito importante porque ele revela muito também de cada uma das partes. É interessante porque conforme uma parte conta uma história, a outra tenta desnaturar a forma como aquela história foi apresentada. Por isso que é importante deixar que ambos relatem a sua história de vida. Às vezes você vai falar assim, mas parecem duas histórias de vida distintas. Não, não são. São percepções. As percepções, junto com a solidão, vão criando histórias de vida distintas, de tal forma que, ao narrar um episódio que tende ao divórcio, parece que foram duas vidas separadas e não, né? Elas se separam agora. Talvez tenham se separado anteriormente ou tenham tomado rumos distintos, o que acaba gerando o divórcio. Então, tá aí só para um exemplo. Os senhores vão ter aí toda uma dificuldade, assim como quando você conversa com um trabalhador também, que vai demandar aí os seus direitos, ele primeiro vai falar muito mal do empregador, para depois a gente retomar aquilo que ele espera, porque a expectativa é sempre muito alta, é além da conta. Mas aí a primeira parte, que é um desafio sempre para o mediador, é tentar recontextualizar de forma positiva o empregador, porque durante todo aquele período ele pagou, ele deixou de pagar, ele deixou de recolher, aquilo que era pago foi pago corretamente, então agora vamos àquilo que falta. Mas é essa a forma adequada, então vamos fazer uma coisa prospectiva, positiva. Ficar apenas patinando em cima daquilo que deu errado ou reforçando, porque tem aqueles que ainda querem dar apoio, né? Quem vai dar apoio é a família, são os amigos, não é o profissional. O mediador não está lá para dar apoio, o apoio que ele dá é um apoio técnico, mas o que ele tem que construir é uma solução. Para ele construir essa solução, ele não pode sentar-se ao lado do cidadão e pôr a mão nas costas dele e dar o apoio. Essa não é a função do mediador. O mediador tem que tentar construir a solução. Isso requer um certo distanciamento. Ao mesmo tempo, a proximidade necessária para que o outro não se sinta desacompanhado nesse percurso para a composição de uma solução. É isso que se faz necessário distinguir. Por último, nem menos importante, tem o resumo. O resumo ele não é apresentado em muitas áreas que dão aí as formas técnicas de solução de conflitos por parte da mediação. Não usa-se como técnica o resumo. Eu gosto de abordar o resumo porque o resumo ele tem a sua função.
E ele tem uma distinção em relação ao parafraseamento, porque muita gente fala assim, mas é a mesma coisa que o parafraseamento. Não, não é. No parafraseamento eu recontextualizo cada uma das falas e recontextualizo cada um dos quereres. No resumo, eu tenho que achar a síntese comum entre eles. Então, é essa a diferença. No resumo, você tem, por exemplo, uma demanda voltada a pensionamento, que geralmente vem com questionamentos com relação à destinação do numerário, às notas do filho, ao desempenho escolar, a participação. Do outro lado, vem a cobrança da participação nas visitas, na visitação, a um acompanhamento escolar mesmo, efetivo. Bom, como é que você sai como mediador desse nó? Você ouve um, você ouve outro, aí você fala, bom, então nós vamos falar aqui de pensão, das divergências de pensão, mas com denominador comum. A preocupação com o bem-estar dos filhos. É isso? Esse é o resumo. Mas aí você põe já como certo. Do que depreendido da fala de um e de outro, existe um denominador comum, que é a situação e o cuidado dos filhos. E é com base nessa situação e no cuidado dos filhos que a gente vai trabalhar daqui para frente. É interessante que quando você coloca essa base comum, geralmente os dois dão um passo para trás, né? Porque, na verdade, quem tenta usar o filho como bala de canhão, aqui sai efetivamente o tiro pela culatra, porque não vai adiantar. Você usa o filho exatamente como ponto comum e como limite, porque ninguém vai poder discutir além do interesse ou da necessidade ou da qualidade de vida do filho. Então, eles usaram isso no discurso, agora eles não podem retirar. Então, faça o resumo e fala, olha, aqui identifico, portanto, o bem comum. E o bem comum dos senhores, o resumo, é o cuidado com os filhos. Então, agora vamos tentar construir esse acordo nessa preocupação de cuidado em relação aos filhos que os senhores manifestaram. Pronto, tá aí. É a partir disso e com o uso das outras técnicas que você vai conseguir efetivamente trabalhar a mediação. A mediação, portanto, ela dá mais trabalho, porque a gente tem que ouvir mais do que falar. Sim, dá mais trabalho por conta disso. Dá mais trabalho também porque a gente não dá sugestões, a gente ou trabalha com as sugestões trazidas, ou faz perguntas e tenta dirigir aí o raciocínio para que as partes construam essa solução. E é bom que elas construam esse acordo sozinhas. O sozinhas não significa de per si, porque se elas não estão conseguindo conversar, né, obviamente elas não vão conseguir construir nada. É com a ajuda do mediador. Mas esse acordo tem que sair, tem que ser uma manifestação do querer dessas partes, efetivo, para que ele tenha a sua efetividade e a sua completude, e não seja mais um acordo não desprezado, mas ignorado por uma das partes em qualquer momento. Eu vou dar um exemplo muito gratificante que eu posso apresentar para os senhores agora. Todos os processos que foram objeto de mediação, nesse momento em que o Covid está atrapalhando a vida de todo mundo, que dirá do pagamento de pensão alimentícia, temos conseguido bons resultados. Por quê? Porque o denominador cuidado com os filhos continua, mas a preocupação com o outro também passa a existir. Então, se não se chega ao ponto de manter-se a afetividade, pelo menos há uma preocupação com o outro e com a sua subsistência e a possibilidade de contribuição. Então, muitos resultados positivos estão vindo exatamente dessas soluções. Como o acordo foi mediado, com uma conversa que não é uma conversa fácil, uma conversa que vai demandar a sua extensão, conversa com um, conversa com outro, tem advogados e colegas que facilitam a mediação, tem outros que não, então aí esse acordo se arrasta. Então, mas boa parte dele tem sido possível conseguir
manter em situação de razoável normalidade, ainda sem a homologação do judiciário, mas já aplicando. Por quê? Porque foi um acordo mediado, né? Então, para essa situação excepcional, reduz-se dessa forma, é possível para você. A outra parte já perguntou, mas não quer causar nenhum dissabor. É possível a gente tentar verificar o que diminui de atividade extra, até porque as crianças não estão fazendo atividades extras, então isso daí também já desonera e talvez tenha que diminuir, cause um menor impacto na diminuição da pensão. Então esses acordos estão sendo possíveis. Em que situação? Nas situações já mediadas. Nas situações não mediadas, vem sempre o pleito direto de posso ficar sem pagar pensão, já que não vai se determinar a prisão? E do outro lado, já executa a pensão porque ele não pagou, isso com 2 dias de atraso. Então, são situações absolutamente distintas. Então, para quem acha que a mediação não faz diferença, ela faz sim. E quem tem a vivência prática pode apresentar isso para os senhores. E digo mais, essa mediação não existe apenas no direito de família, como é crença comum. Ela é muito útil no direito empresarial. É que ela é pouco conhecida e utilizada nisso, mas seja no acordo de acionistas, dentro das empresas, para o acordo entre os funcionários, a mediação é o melhor caminho, ainda mais em situações emergenciais como essa, em que o judiciário ainda não retomou. Você tem que usar da mediação. E mesmo quando retomar, todo mundo vai entrar com litígio? A mediação ainda se apresenta como a melhor forma e a melhor solução, sobretudo na esfera empresarial, em que você vai ter aí situações de emergência, tanto de fornecedor como daquele que contrata, mas que há a possibilidade, sim, e o interesse na manutenção dessas relações jurídicas. Portanto, nesses contratos empresariais, mesmo dentro das empresas, para os ajustes, a mediação é a forma mais adequada, inclusive no momento atual. Por isso, uma atenção redobrada dos senhores no uso dessas técnicas, no aprendizado dessas técnicas, porque elas são importantes. Elas vão salvar muitos empregos, elas vão ajudar muitas crianças, muitas famílias, e cabe a vocês se especializarem um pouco mais nisso, adquirirem mais conhecimento. Vou passar um texto para auxiliá-los nessas técnicas de mediação, mas muito ficará a cargo dos senhores. O CNJ vem incentivando o uso da mediação e não poderia ser de outra forma. É quem vai mais auxiliar o Poder Judiciário nessa retomada pós-Covid. Ficamos por aqui e voltamos com a mediação judicial no nosso próximo encontro. Fiquem bem, cuidem-se, abraços virtuais a todos.